Aqui para nós, neurociência é uma palavra difícil, né? E quando a gente pensa no vasto universo relacionado ao nosso cérebro, a cabeça da gente já começa a dar aquele nó. Mas hoje você vai ver que é mais fácil do que você imagina, viu? Acompanhe comigo. Denise, a neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso dos seres vivos. E nos seres vivos vertebrados, e lembre-se, nós seres humanos somos um ser vertebrado. O sistema nervoso ele é dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E a peça-chave do sistema nervoso central é uma peça que todo mundo conhece, chamada cérebro. E é por isso que frequentemente você ouvirá dizer que a neurociência é a ciência que estuda o cérebro. Ricardo, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, as nossas decisões, as nossas emoções, os nossos planejamentos, as nossas memórias, tudo isso é fruto do funcionamento do cérebro. Então, as neurociências, quando elas estudam o ser humano, elas nos ajudam a compreender aquilo que leva o ser humano a ser o que ele é. Por que nós enxergamos do jeito que nós enxergamos? Por que nós ouvimos? Por que nós planejamos? Por que nós pensamos no futuro na maneira como nós pensamos? Enfim, tudo aquilo que é humano pode ser estudado a partir das neurociências, porque tudo aquilo que é humano é fruto do funcionamento do nosso cérebro. Yuri, existem muitos tipos de neurocientistas diferentes, porque dentro da neurociência você tem vários campos diferentes. Então você tem neurocientistas que eles literalmente estudam a anatomia do cérebro, a forma dele, a estrutura. Você tem neurocientistas, como eu, que estudam a atividade elétrica do cérebro, que estudam as ondas cerebrais, também com equipamentos muito avançados. Então, nós temos uma série de neurocientistas diferentes, mas todos eles têm um objetivo comum, que é compreender como essa máquina fantástica que existe dentro dos seres humanos e de outros seres também, como essa máquina funciona. Kaique, a neurociência é uma ciência que dentro dela tem muitos diferentes subcampos científicos, muitas áreas dentro dela. Algumas dessas áreas são, por exemplo, a neurociência afetiva e social, que como o próprio nome diz, é a neurociência que vai estudar as emoções, os sentimentos e as relações entre os seres vivos. Nós temos a neurociência comportamental, que vai estudar como que o comportamento dos seres vivos se relaciona com a atividade cerebral. Nós temos também a neurociência computacional. São cientistas da computação que também são neurocientistas e buscam entender como o cérebro processa informações. E alguns deles estão tentando hoje reproduzir um cérebro humano em um computador, que é uma pergunta muito interessante. Será que um dia um computador conseguirá fazer o que o cérebro humano faz? Então veja que nós temos muitos campos dentro das neurociências e é por isso, aliás, que nós costumamos dizer, em vez de neurociência, nós costumamos falar neurociências, justamente porque existem muitas áreas dentro da neurociência. Carlos, o mero fato de você trabalhar no mercado financeiro significa que você trabalha com tomadas de decisão. E alguns dos maiores avanços da neurociência nas últimas 3 a 4 décadas foram justamente para entender como o cérebro processa as tomadas de decisão, inclusive em decisões financeiras, decisões econômicas. Então, o mero fato de você trabalhar no mercado financeiro já significa que existe uma relação entre o seu trabalho e as neurociências. Vamos nos aprofundar um pouco sobre a neurociência comportamental, ou seja, o campo das neurociências que estuda as relações entre mente, cérebro e comportamento. Por que nós agimos como agimos? Por que nós fazemos o que fazemos? A neurociência comportamental tenta entender essas questões que são muito complexas. Por exemplo, nós sabemos hoje que nós não conseguimos controlar diretamente as nossas emoções, mas existe a possibilidade de, através dos nossos comportamentos, nós conseguimos regular as nossas emoções indiretamente. E um ótimo exemplo disso também é o esporte. As pessoas que praticam esporte conseguem regular melhor as suas emoções.
Se você é um praticante de esporte, você tem menos picos emocionais, você tem menos vales emocionais, você tem menos extremos emocionais, porque o esporte ajuda o corpo a se regular de maneira geral. Então, o cérebro ele provoca no seu corpo um estímulo que você não quer parar, principalmente as coisas que você gosta. Eu encontrei a corrida de rua, eu estava pesando 89, cheguei a pesar 72, só com corrida. Então eu estava quase diabético, então a corrida foi uma terapia para mim, foi aí que eu consegui fazer uma maratona, consegui fazer meia maratona, 10, 5, fui devagar, mas deu. Faz 1 ano e meio que eu estou treinando e se não fosse a minha cabeça, principalmente na maratona, que exige muita concentração, você não pode desconcentrar em nem 1 minuto, então a cabeça é tudo na corrida. A neurociência cognitiva e comportamental, elas se interrelacionam. Na realidade, assim, o cérebro que comanda o comportamento. Então, para ter uma ação, eu penso nessa ação, eu tenho concentração, eu planejo e eu executo. Então, as duas elas são interligadas, certo? O humor, quando a gente fala em cérebro, a gente fala em estruturas cerebrais e a gente fala também em plasticidade. A capacidade de plasticidade é a capacidade que nós temos de aprender uma coisa nova, de fazer com que o nosso cérebro estabeleça conexões para que a gente tenha um novo aprendizado, que a gente desempenhe um novo papel. A partir do momento que, por exemplo, a gente está assistindo uma aula, a gente está assistindo um filme, algo que desperte o nosso interesse, a nossa motivação, isso faz com que a gente consiga manter melhor o foco nessa tarefa que a gente está observando. E, consequentemente, o nosso aprendizado ele é muito melhor em relação a isso, a esse conteúdo com esse formato, porque o cérebro ele faz outras conexões, ele utiliza outros recursos que facilitam a memorização e resgate depois dessa informação. Desde que eu comecei a dar aula, eu percebia e ficava muito preocupado com o funcionamento dos alunos. É importante para um professor que haja aprendizado. Então, quando surgiu a neurociência como ciência e quando a neurociência começou a se difundir, eu percebi que aí havia algo interessante para o meu trabalho, para o trabalho de professor. Por exemplo, o tempo que o cérebro demora se concentrando, o tempo que o cérebro consegue se concentrar, isso é muito importante numa aula. Então, eu percebi o seguinte, conforme eu ia dando aula, você vai olhando para os alunos, você vai percebendo que o olharzinho deles vai ficando mais cansado, vai ficando mais desanimado. Esse era o momento de eu intervir e fazer alguma coisa interessante, surpreendente, humorada acontecer. Daí eles davam aquela relaxada, eles espaireciam um pouco. Eu tentava surpreendê-los. Eu sou um péssimo contador de piadas, só que eu tenho uma capacidade de surpreender em meio a uma situação montada. Depois eu vim estudar neurociência, estudar pouquinho, né, dentro da minha precariedade, e eu percebi que a neurociência fala exatamente a mesma coisa. Você não tem um tempo de absorção infinito. Nosso cérebro não sei se eu posso dizer isso, mas talvez seja um músculo e esse músculo precisa de vez em quando dar uma relaxada para que ele possa continuar funcionando. Eu sou boa mais em matemática, mas eu tenho facilidade em física e matemática também e busco desenvolver, aprimorar, entender tudo na sala. A aula do Vitor funciona como uma forma de distração além do aprendizado, pela forma que ele ensina. Bom, nas aulas do Vitor eu fui capaz de desenvolver minhas habilidades de um jeito leve e descontraído. A questão das brincadeiras que ele faz, o jeito de memorizar algumas fórmulas, e o quanto ele se doa para os alunos, porque isso é importante num professor, não só explicar a matéria, mas sim entretê-lo. Eu acho que o que mais ajuda são a parte das musiquinhas mesmo, que ele faz para decorar, produto notável, essas coisas, a gente faz com música, fica mais fácil. A matemática é um bicho de 7 cabeças para muita gente? A neurociência dentro da matemática ou a matemática dentro da neurociência, como é que isso eu acho que funciona? Eu acho que funciona assim, é construção.
essa construção não pode assim ser feita toda de uma vez. Então as pessoas às vezes têm que ter paciência consigo mesmas. Eu construo um pouquinho hoje, eu construo um pouquinho depois. Matemática tem uma forma de humor desconectada do mundo, tem uma forma de humor que faz a beleza da matemática ficar presente. Eu acho que quando o aluno absorve isso, aí ele vai em frente. E para encerrar, gente, eu queria dizer para vocês duas coisas, dois aspectos muito importantes do funcionamento e da saúde do cérebro. Em primeiro lugar, a alimentação saudável. A alimentação é muito importante, você sabe, para o funcionamento do seu coração, para o funcionamento do seu sistema digestório, mas muita gente não sabe que a alimentação é super importante para o funcionamento do cérebro. E por isso, você deve buscar comer sempre muitos vegetais. Metade do seu prato, vegetal, folhas escuras, brócolis e por aí vai. E um segundo aspecto, que é uma dica que eu dou a vocês, e muita gente negligencia isso, é o sono. O sono é o momento em que o cérebro faz duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ele elimina as toxinas, ele elimina a sujeira que está acumulada no cérebro. Então você imagina quão importante é isso? Jogar o lixo para fora, jogar a sujeira para fora. Isso acontece durante o sono. E o sono também serve para você organizar os seus pensamentos e memórias. Isso significa que passar a madrugada estudando e não dormir bem é muito ruim para o estudo, porque se você faz isso, você não vai memorizar direito aquilo que você esteve estudando. Que interessante conhecer a neurociência e entender como é que ela está presente em todas as nossas ações. Saber como o nosso cérebro influencia o funcionamento do nosso corpo, comportamentos, emoções e até a forma como nos relacionamos com as pessoas. Conhecimento é muito bom, não é mesmo?